aquieta o coração, aumenta o som. Tem palavra e tem canção. Aqui a vida ganha direção. É Deus falando na estação. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite, vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer, HD. Toca o céu, toca você. De São Luís pro mundo ouvir Jesus no ar pra te alcançar. Renascer, HD, o som da fé pra te envolver. Vem com a gente, compartilha a vida na rádio que renasce a cada dia. No esporte, na notícia, na palavra que edifica. Com amor e alegria, a voz de Deus é nossa guia. Renascer, HD, toca o céu, toca você. No WhatsApp também tá rolando 98 987 31 36 96. Chama e vem. Bom dia, super dia. Boa tarde, super tarde. Super noite, vem com paz. E a esperança nunca se desfaz. Renascer, HD. Toca o céu, toca você. No WhatsApp também tá rolando 98 987 31 36 96. Chama e vem. Bispo Jonas. Fazendo a sua alegria de verdade. Agitando a sua tarde. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Reflexão do dia. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí. Muito bem, a nossa reflexão do dia, ela está com o texto básico, o nosso texto está no Salmos 112, do versículo 1 ao versículo 10. E o tema, a felicidade de quem é fiel a Deus. Esse é o tema. A felicidade de quem é fiel a Deus. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. Glória a Deus, que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Salmo 112, versículo 1. Vamos aqui à introdução. O Salmo 112 apresenta o retrato do homem que teme a Deus e encontra prazer em obedecer a sua palavra. A sua fidelidade, repito, não depende da ausência de problemas, mas de uma vida firmada em Deus.
marcada pela justiça, generosidade e confiança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqui a gente criamos alguns pontos para a gente poder ir destacando ponto a ponto. Então vamos ao primeiro ponto. A felicidade começa no temor do Senhor. Feliz aquele que teme a Deus, versículo 1. Temer a Deus não significa viver apavorado, mas reconhecê-lo como o Senhor, respeitar sua autoridade e desejar agradá-lo. O salmista mostra que a verdadeira felicidade nasce quando a obediência deixa de ser um peso e passa a ser um prazer. O fiel ama os mandamentos de Deus. O fiel reconhece que a vontade divina é boa. O fiel encontra satisfação em viver de maneira correta. A felicidade bíblica não é simplesmente emoção passageira. É uma vida alinhada com Deus. Aleluia! Já nesse segundo ponto aqui, a felicidade alcança a família. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada, está no versículo 2. A vida do justo produz influência dentro de casa. Isso não significa que todos os descendentes serão automaticamente perfeitos, mas que o testemunho de uma pessoa fiel pode deixar uma herança espiritual preciosa para as próximas gerações. O maior legado que os pais podem transmitir não é apenas dinheiro ou bens, mas o temor do Senhor, o exemplo de integridade, o hábito da oração, o amor pela palavra de Deus. Uma família pode enfrentar lutas e ainda assim ser rica em fé, valores e esperança. Nesse terceiro ponto aqui, nós vamos tratar do o justo permanece uma luz na escuridão. Está no versículo 4. Para os que são retos, ele brilha como luz na escuridão. O fiel também passa por momentos difíceis. O texto não promete que nunca haverá escuridão, mas afirma que Deus faz nascer a luz no meio dela. Aleluia! A presença do Senhor sustenta o justo quando as circunstâncias parecem confusas. O homem fiel reflete o caráter de Deus, sendo compassivo,
misericordioso, justo, bondoso. Em um mundo marcado pelo egoísmo, o crente deve ser uma luz por meio de suas palavras, escolhas e atitudes. Já no quarto ponto, a gente vai falar sobre a fidelidade se manifesta na generosidade. Aleluia. Feliz aquele que tem pena dos outros e empresta generosamente. Veja no versículo 5. A fidelidade a Deus não é apenas uma experiência interior. Ela aparece na maneira como tratamos as pessoas. O justo não vive dominado pela avareza. Ele usa os seus recursos com responsabilidade e demonstra compaixão pelos necessitados. A generosidade revela um coração livre da escravidão do dinheiro, da sensibilidade diante da dor do próximo, confiança de que Deus continua sendo o provedor, justiça nos relacionamentos e nos negócios. Quem recebe a graça de Deus aprende também a repartir graças. Aleluia. No quinto ponto, a gente fala sobre o justo possui um coração firme. Ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor, está no versículo 7. O Salmo não diz que o justo nunca ouvirá más notícias. Ele também enfrenta enfermidades, perdas, crise, decepções. A diferença está na firmeza do seu coração. Ele não é governado pelo medo, porque confia no Senhor. Aleluia. A confiança em Deus produz coragem diante das notícias difíceis, equilíbrio em tempo de crise, paciência para esperar o agir divino, segurança mesmo quando o futuro é incerto. A fé não nega a realidade do problema. Ela declara que Deus é maior do que o problema. Aleluia. Já no sexto ponto, a gente trata da bondade do justo. Permanece. Ele dá generosamente aos pobres, e a sua bondade dura para sempre. Versículo 9. A vida do fiel deixa marca que permanece. Seus bens podem desaparecer, a sua posição pode mudar, mas o seu testemunho de amor, serviço e justiça continua influenciando outras pessoas. O Salmo destaca que a justiça do justo dura para sempre. Isso aponta para uma vida cujo valor não está apenas no que possui,
mas no bem que realiza para a glória de Deus. Aqui na conclusão, o Salmo 112, do versículo 1 ao 10, que é o texto a qual estamos nos refletindo nessa tarde, no programa Boa Tarde, Super Tarde, ensina que a fidelidade verdadeira pertence àquele que teme ao Senhor. Aleluia! Ama seus mandamentos, pratica a justiça, ajuda o necessitado e mantém um coração firme em Deus. Essa fidelidade não é uma promessa de vida sem luta, mas de uma vida sustentada pela presença, pelo cuidado e pela fidelidade do Senhor. Aqui eu deixo uma frase central para você. O fiel é feliz não porque nunca enfrenta dificuldades, mas porque permanece firme, generoso e confiante nas mãos de Deus. Aleluia! Eu quero convidar você a fazer a aplicação final dessa reflexão comigo agora. E aqui eu vou deixar aqui umas 5 perguntas para você responder no final dessa reflexão. Você que está nos ouvindo agora, você vai respondendo aí para você mesmo. E você que vai assistir essa reflexão lá no nosso canal YouTube, Sistema Renascer HD, lá você, no final dessa reflexão, você pode também responder esses questionamentos aqui de aplicação final. Olha o que diz aqui. Tenho prazer em obedecer a palavra de Deus? Aqui tem uma interrogaçãozinha bem no finalzinho aqui. Sim ou não? Minha família reconhece em mim um exemplo de fé? Sim ou não? Sou luz para alguém que atravessa um período de escuridão? Sim ou não? Minha fé permanece firme diante das más notícias? Sim ou não? Minha vida tem sido marcada pela generosidade? Sim ou não? E aqui eu finalizo com um apelo. Decida hoje viver uma fidelidade sincera ao Senhor. Vou repetir. Decida hoje viver uma fidelidade sincera ao Senhor, confiando nele em todo o tempo e demonstrando a sua fé por meio de uma vida justa, bondosa e generosa. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar, gente? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Aleluia. É hora de falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa palavra de reflexão. Obrigado também pela oportunidade que o Senhor me concede de compartilhar a sua palavra com os ouvintes da Ondas de Paz Renascer HD. Esta emissora de rádio que hoje alcança um público muito grande pelo FM e pelo web rádio e TV Renascer HD, que é o sistema renascerhd.com.br. Muito obrigado, Deus, por me dar essa oportunidade de poder anunciar as boas novas do Evangelho conforme o Senhor tem nos orientado na sua palavra. Que feliz são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. E aqui, Senhor, estou cumprindo o meu ID, o ID de Jesus,
propagando a sua palavra por meio desta rádio, por meio das redes sociais e, claro, também pelo nosso canal YouTube, Sistema Renascer HD. Abençoa a todos, ó Pai, esta é minha oração com fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um amém aí? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agitando a sua tarde. Boa tarde, super tarde, com Bispo Jonas. Fala aí, Bispo Jonas. Bispo Jonas, fala aí.